Como foi a experiência de desenhar o primeiro Tex? Você tentou colocar uma assinatura própria no desenho ou se inspirou em outros desenhistas? É uma excelente pergunta, assim. A gente que gosta de arte fica com essa curiosidade mesmo. Obrigado pela pergunta, João. João, na verdade, todo mundo que desenha western, como eu gosto também dos personagens de Bang Bang, de faroeste, eu tinha sempre vontade de desenhar um Tex. E por estar também trabalhando com a Bonelli, de repente poderia surgir uma oportunidade que tinha surgido um pouquinho antes da pandemia, com o próprio Gianfranco Manfredi fazendo um roteiro. Mas aí entrou a pandemia, a editora parou com projetos novos, né? Então não rolou. Depois voltou agora nessa experiência agora mais recente, com um amigo meu, Tiago Gardinali, um jornalista que conhece todo o pessoal de lá e acompanha quadrinhos, tudo, e numa visita para o Bozelli, acho que tocaram no assunto do meu trabalho e tal, e o Bozelli falou, eu vou fazer uma história para ele e tal. Ele gravou um vídeo e mandou para mim, o Bozelli me convidando para desenhar um texto com ele. Uhum. Então, eu acabei entrando nessa história do Tex. Agora, era uma história curta, que depois foi colorida lá, mas aí como desenhar o personagem? Porque eu sempre desenhei o Tex para mim mesmo, né? Mas do meu jeito e tal, mas existem algumas coisas em Tex que não é que você tem que seguir, mas tem algumas coisas que você tem que manter, você não pode mudar muito. Umas características, assim, né? Características e algumas maneiras, né? Eles cuidam muito bem desse personagem, no que eles querem, né? Então, legal. E o Bozelli é o curador, além de ser o principal roteirista. Então, ele realmente cuida do personagem. Mas eu sempre, como eu falei antes, eu sempre comprava gibis e comprava Tex, e compro Tex, também pelos desenhos, né? Porque do Tite, todos esses, o próprio Milazzo também fez Tex, então todo esse pessoal, Tivitelli, eu tenho todos esses, eu vou muito pelo desenho. E todos os desenhos do Tex, para mim, são bons. Sim. Alguns têm um estilo que eu gosto mais, porque se aproxima mais do que eu gosto, do que eu faço, mas não quer dizer que eles não são bons também, mas é uma questão de estilo. Sim. E eu até vou mencionar um recente que eu vi, que eu achei fantástico, um desenhista que faz Dylan Dog também, que é o Máximo Carnevale, que ele tem um Texone, né, recente, e que ele trabalha um branco e preto, assim, sensacional, tal. Então, na minha história, por exemplo, o Bozelli foi um pouco legal comigo, porque quando ele falou, eu estive lá conversando com ele sobre a história, ele perguntou, antes dele escrever, ele perguntou se eu tinha preferência de desenhar mexicano, índio, cavalo, você pensa que eu falei, não, você escrever aí, eu desenho, sei lá, eu vou desenhar. E ele foi bonzinho porque ele colocou só o Tex também, né? Eu não tive que me preocupar com os outros companheiros do Tex, né? Sim. Mas ele colocou uma história noturna, né? Essa é a capa, né, do Passatomo. Olha aí a lenda. Essa é a capa que saiu aqui no Brasil pela Mitos, isso, né? Isso, e também saiu na edição italiana, tá, que é essa aqui que está comigo também. E, na verdade, essa história, por se passar toda a noite, eu tinha que trabalhar com contrastes, né? Até eu falei para ele que ia trabalhar o meu branco e preto, ele falou, fica à vontade, vai ter cor aqui, mas não se preocupe com... Tá, então, eu me inspirei em alguns desenhistas, claro, mas eu procurei fazer o meu desenho de Tex, né? Lógico, cada um tem um estilo, mas é natural a gente, acho que foi o João que perguntou, né? É natural a gente sempre se inspirar em outros artistas, e quando eu, por exemplo, quando eu vou fazer algum trabalho, antes de fazer um trabalho, eu leio e vejo, se por exemplo, Tex, eu vou pegar vários Tex, eu vou começar a ler, ver, rever como o cara trabalha e tal. Aí você cria o seu jeito de fazer, né? Mas esse Máximo Carnevale foi o que me inspirou, por ter uma edição. Esse trabalho dele tem muito trabalho à noite também na história. Uhum. E então eu me inspirei também nele aí para poder trabalhar essas cenas noturnas e tal. Mas a gente sempre se inspira assim. Quando eu fui fazer o personagem Mujiko, eu me inspirei em desenhos de James Bond da época, de quadrinhos. E é assim que a gente trabalha, pelo menos eu trabalho assim.